Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus. Meu nome é Jefferson Cirilo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma simples reflexão da Palavra de Deus. A palavra essa que é muito rica em muitos conselhos, em muitas bênçãos, em muitas coisas boas para nós. Dentre elas, uma característica em apenas um versículo, nós vamos chegar a aprender a absorver alguma coisa. E, inclusive, um versículo que se trata de uma simples saudação, uma saudação paulina, ou seja, a saudação que o apóstolo Paulo fez a uma igreja, em específico, a igreja de Romanos. Paulo escreve aos Romanos e ele vai dizer uma saudação, e em um versículo dessa saudação, em Romanos capítulo 1, versículo de número 7, diz o seguinte: A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Neste texto, ele vem revelar algumas características da igreja que estava em Roma, né? A igreja que estava em Roma era uma igreja composta por gentios e também judeus, né? Uma igreja onde havia ali a maior concentração dessa mistura, até onde eu imagino. E o que acontece? Ela faz alusão aos dias de hoje e essa carta ela se tornou, juntamente com algumas outras, e como toda a Bíblia, atemporal, fora do tempo, e até mesmo servindo para todas as igrejas que surgiram após, né, a igreja de Romanos, enfim, e até os dias de hoje, inclusive. Ou seja, Paulo aqui está dizendo, da maneira mais específica, a todos que aceitaram a Cristo como Salvador. Todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, eles também são de várias etnias, várias raças, vários grupos, várias tribos, enfim, todos aqueles, independente da sua característica, da onde você veio, de onde nós viemos, que aceitamos a Jesus Cristo, isso é dirigido a nós. E ele vai dizer a nossa característica, alguma característica peculiar do que serve a Deus. Olha o que ele vai dizer: amados de Deus. Essa palavra amado, o amor de Deus por nós, às vezes deixamos ela simples, mas ela não é bem simples. Essa mensagem, essa palavra, esse significado do amor de Deus é algo muitíssimo profundo. Veja bem, este amor foi tão grande que diz a Bíblia que foi um amor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor para a gente incondicional, um amor que a gente não pode medir. Até aí, a gente ainda para pensar mais ainda. Veja bem, o texto sagrado, em um momento, vai dizer que João Batista estava ali e, de repente, ele vai anunciar a Cristo. E ele fala: olha, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Naquela época, quem tinha olha para você ver, esse serviço de desatar as sandálias, de tirar os calçados de quem viajava, de quem vinha, ou do patrão, era justamente um escravo, um servo. João Batista está dizendo aqui que ele é o seguinte: ele não é digno nem de ser escravo dessa pessoa. Entendeu? Você está entendendo isso? E o que acontece? Essa pessoa que a gente, no lugar também, na condição de João Batista, pecadores, falhos, humanos, comuns, a gente teve ainda a experiência de sentir esse amor, porque a gente não é digno e ele ainda morreu por nós, pagou por nós nossos pecados naquela cruz. Você está entendendo a dimensão desse amor? E esse amor de Deus, ele ainda vai além, é mais abrangente ainda,
para aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Como assim? Mas Deus ama diferente? O sol não nasce para todos, a chuva não cai para todos? Sim, é claro, Ele ama todos. Mas o cuidado, o amor que Deus tem de cuidado também, inclusive, para aqueles que aceitaram a Cristo é maior. Veja bem, existe um texto em Malaquias, se não me engano, que vai dizer o seguinte: há um memorial diante de Deus, né, daqueles que temem a Ele. Ou seja, aqueles que temem a Deus, o seu nome, o nome de quem teme a Deus, está na frente do Senhor. Há um memorial, ou seja, o cuidado de Deus, aqueles que temem, não está falando para qualquer um, para aqueles que temem ao Senhor. Tá, mas eu temo ao Senhor, sim, eu creio. E para que essa conclusão seja real em sua vida, em minha vida, para que nós temamos realmente ao Senhor hoje, é a experiência de aceitar a Cristo como Salvador, que importa muito. Significa sim, principalmente o principal hoje, demonstração de temor a Deus, é aceitar Cristo como Salvador. Porque existe um texto no Novo Testamento, ali no momento da transfiguração, em outros momentos também, que aparece a nuvem e Deus diz, né, claramente: este é o meu filho amado a quem eu comprazo, a quem eu me comprazo. A ele escutai. Logo, se eu temo a Deus, essa frase, esse mandamento de Deus, eu vou obedecer. A ele escutar. Eu vou escutar quem? A Cristo. E Cristo diz: vinde a mim. E Cristo diz: leve este evangelho a toda criatura. Cristo diz muitas coisas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é uma das coisas e muito importantes que Jesus Cristo disse. Então, aquele que aceita Ele, segue a Ele, trilha este caminho, ele está obedecendo nos mandamentos de Deus, ou seja, está temendo ao Senhor. Então Deus vai ter um cuidado maior para com este. É a Bíblia, né? Então isso Paulo vem dizer de maneira bem clara e objetiva: amados de Deus. Você não é qualquer um, você é amado do Senhor nosso Deus. Aleluias. Chamados santos, esse é um título a qual a igreja jamais deve desprezar. Porque o preço da santidade, como eu estava dizendo, o preço para que nós nos tornássemos santos, foi muito caro. Para nós veio de graça, mas foi muito caro. Foi um sangue precioso derramado no Calvário. Você então agora, a partir quando você aceita, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, agora nós passamos a ser santificados, e nós estamos nesse processo também por nós mesmos de nos santificar através do sangue de Cristo. Então nós ganhamos isso, esse título de graça, esse título de santo, um título muito importante, né? Um título que teve a sua importância grandiosa, porque ele foi pago por um preço muito caro, que foi o sangue derramado. Então você é santo, sim. Pode sim o inimigo vir falar que somos pecadores, e somos pecadores, mas nós temos nossos pecados redimidos e perdoados através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós pecamos, eventualmente erramos, não é bom que pequemos, mas se nós pecarmos, que clamemos este sangue, e ele vai nos lavar novamente, nos purificar, aleluias, de todo o pecado. Bendito é o nome do Senhor. E ainda vai dizer: graça e paz de Deus. Graça e paz de Deus. A graça incondicional do Senhor, a graça relacionada à sua bondade, à sua benignidade para aqueles que o amam, para aqueles que o servem, é extraordinária. Eu não estou dizendo que o cristão ele não vai passar momentos difíceis, mas em todos os momentos a graça de Deus é real na vida do cristão. E ele então passa a ter condições e forças para dar mais um passo, mesmo que a caminhada seja muito difícil e o momento de querer desistir seja grande. Mas Deus ele dá condições e forças para a caminhada, por mais difícil que ela seja, e isso vem através
da graça de Deus. Paz de Deus, essa paz é uma paz que excede todo entendimento, a gente não pode nem compreender que paz é essa, por mais que tudo esteja desabando ao nosso redor. Se nós clamarmos ao Senhor, nós vamos poder sentir, aleluias, essa paz que não podemos nem compreender, nem explicar, de tão maravilhosa que é. Eu quero muito que essa paz esteja em minha vida, esteja em sua vida, no nome de Jesus. E Ele vai dizer, nosso Pai. Nosso Pai, Deus agora é o nosso Pai. Ele coloca essa paternidade em nossas vidas. Assim que nós aceitamos a Cristo como Salvador, você pode chamar Deus de Pai. Isso é muito bom. Existe um texto que vai dizer que aquele que não tinha família encontrou. Aleluia. Encontrou porque Deus é o Pai Supremo. Ele te aconselha, Ele te guarda, Ele te guia, Ele fala contigo, Ele fala conosco, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo, Cristo também dizia, né? A paz seja convosco. Aleluias. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, que essa paz, que excede todo entendimento, venha confortar, venha te atingir neste momento, no nome de Jesus. No mais, que Deus abençoe as suas vidas. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima.